Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. E é uma bênção poder estar aqui junto com os irmãos nessa noite para pensarmos em Deus, pensarmos na sua palavra, pensarmos naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você é muito especial, você é único aos olhos do Senhor. Diante do mundo, você é mais um, não é particularizado, mas aos olhos do Senhor não. O assunto entre você e Deus é extremamente pessoal. Então é claro que essa é uma noite para ser significativa, é uma noite para ser um momento de mudança, de transformação, de cura. Deus não desperdiça tempo, até porque Ele sabe que nós não temos tempo. Ele nem tem tempo no seu dicionário, mas Ele sabe que nós somos uma nuvem passageira, fugazes, e precisamos aprender efetivamente a alcançar essa compreensão daquilo que Ele planejou quando Ele nos fez. Foi Ele quem nos fez. Nós, cada um que está aqui nessa noite, os que estão participando do culto em casa, nós já existíamos muito antes da fundação do mundo. Nós representamos um sonho de Deus, um desejo de Deus. E estamos aqui agora num espaço tão curto de tempo, está passando tão rápido, e muitas pessoas se distraem, se envolvem com coisas que na realidade não valem a pena. Então nos reunimos como igreja, abrimos a Bíblia, o Senhor nos atualiza. Eu gosto muito de uma experiência que foi um dos maiores CEOs dos negócios do mundo, que foi o Jack Welch, e ele escreveu livros e administrou uma grande empresa por mais de uma década. E ele tinha uma característica de gestão que era muito impressionante. Quando uma pessoa entrava na sala dele, ele saudava a pessoa com um berro. E ele dizia assim: quem é você? O que você está fazendo aqui? E se a pessoa não soubesse responder as duas perguntas, então nem ia acontecer o encontro, nem ia acontecer a reunião. Eu fico pensando muito nisso, de um homem que fez, no seu momento de administrar coisas, ele fez mudanças significativas, implantou métodos excelentes, porque ele tinha uma definição: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Nós precisamos ter essa mesma certeza, nós precisamos ter essa plena convicção. Esse é um segredo. O salmista, no Salmo 139, disse: todos os meus dias foram escritos antes que qualquer um deles existissem. O que Deus escreveu sobre o 24 de maio da sua vida? Você viveu esse plano? Ou viveu um plano que você inventou, agora assodado, pressionado pelo pecado? Viver o plano de Deus é o nosso grande desafio. Então, essa resposta é importante para todos nós, acordar todos os dias sabendo quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter clareza disso. Eu queria começar, então, esse tempo de identificar essas duas perguntas, essas duas questões determinantes para nós, principalmente num mês como esse, em que a igreja está dedicada a considerar a família, entender o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, entender essa dinâmica que na realidade ela espelha algo muito maior, porque nós sabemos que a família biológica é um projeto temporário. O Senhor disse: olha, o casamento dura enquanto durar a vida, mas morrendo o marido ou morrendo a esposa, terminou aquele casamento. E a esposa é livre para casar se desejar, e o marido é livre para casar se desejar. Então a morte tem uma interrupção da família biológica. Quando um filho morre, outro dia
lá em Niterói aconteceu de um senhor, um homem de Deus, perder um filho, e ele então, sendo consolado por um dos seus amigos, disse: eu sinto muito a sua perda. Ele respondeu dizendo assim: eu não perdi nada, nunca foi meu, sempre foi do Senhor, eu cuidei para o Senhor. Então até mesmo essa relação pais e filhos, ela tem a ver com a eternidade, não tem a ver com esse espaço de tempo que nós cuidamos uns dos outros. Mas a família é um espelho de algo muito maior. Nós estamos sendo preparados para viver em uma família eterna, que não vai se dissolver. Então eu queria começar lendo Apocalipse 22, abra sua Bíblia em Apocalipse 22, vou ler alguns versículos aqui, para que todos nós possamos começar nessa noite um projeto de mudança na nossa vida, considerando para onde nós estamos indo, essa visão de futuro. É interessante que o livro de Apocalipse, ele foi escrito num momento de muito sofrimento da igreja. Se hoje nós achamos em algumas situações que estamos sofrendo como igreja, na realidade não se compara ao que os nossos irmãos sofreram no primeiro século. A vida em risco, suplício, tortura, prisões, mortes, aquilo sim foi sofrimento. E no meio daquele grande sofrimento, então, Deus manda uma visão. Uma visão. Ele não resolveu o problema, ele não terminou o suplício que a igreja passava, ele manda uma visão. E essa visão faz parte dessa experiência nossa hoje. Eu preciso enxergar isso com clareza, para que eu não fique pressionado por pequenas circunstâncias do transitório, mas enxergando essa visão, nós sejamos fortalecidos. Então, em Apocalipse 22, é uma visão, é uma fotografia do seu futuro. Alguém já disse que visão é uma fotografia do futuro que produz na minha vida uma paixão. Então eu olhei essa foto lá na frente, eu gostei daquilo, e agora eu vou correr com toda a determinação para chegar nesse lugar. O que Deus deu a uma igreja sofrida foi uma visão. Olha essa visão relatada no capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Pensa nisso. Esse é o seu futuro. Olha para quem está do teu lado e diz: esse é o seu futuro. Então, quando Paulo, ele pensa nisso daqui, ele diz à igreja aos romanos: para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então é nessa esperança que você vai construir a sua vida. Quando você olha a circunstância, o que está acontecendo nesse momento, o problema que você está enfrentando, a tendência é você perder a noção e se envolver em guerras erradas, em conflitos pequenos, rasteiros, que não vão te levar a lugar algum. Quando Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, lá no mar da Galileia, dizendo para eles: vão para o outro lado, a Bíblia diz claramente que ele obrigou os discípulos a entrarem, o que significa que os discípulos não queriam ir. Mas Jesus disse: é para entrar, entra no barco e vão para o outro lado. E então ele despede a multidão, e depois sobe ao monte para orar. E ele permanece o resto daquele dia em oração. E aí então, quando a noite cai, a Bíblia volta o foco para o que está acontecendo no barco, e os apóstolos estão num barco no meio de um lago, numa tremenda tempestade, e ali
os estudos indicam que a distância do lugar onde eles estavam para atravessar o lago eram 11 quilômetros. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, a noite era dividida em turnos. Então, o primeiro turno era o sol se põe até 9 horas. O segundo turno, 9 horas à meia-noite. O terceiro turno, meia-noite, 3 horas da manhã. O quarto turno, a quarta vigília da noite, então 3 da manhã às 6 da manhã. Quando foi 3 da manhã e 6 da manhã, os discípulos estavam no meio do lago, remando contra um lago tempestuoso, ondas fortes, eles estavam ali remando. E aí, então, esse texto tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, e eles estavam lutando ali, praticamente uma noite toda. Eles andaram a metade do lago, eles estavam no meio do lago, 5,5 quilômetros, estava longe para voltar, estava longe para seguir em frente, eles estavam cansados, eles estavam imaginando, acabou tudo, deu tudo errado, por que é que nós ouvimos a ordem de Jesus e entramos nesse barco? Eles estão reclamando da vida, quando de repente, vem andando sobre as águas tempestuosas, Jesus, e os discípulos não o reconhecem, e dizem, é um fantasma. No meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, muitas vezes você não tem visto quem está ao seu lado, e você amaldiçoa a situação, ao invés de reconhecer quem está ao seu lado. Eles disseram, é um fantasma, e gritam apavorados. E então Jesus diz o que Ele está dizendo para você nessa noite, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. E então Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo quem está aí, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E aí então Jesus disse, venha. E aí acontece isso, que o Senhor desafia você a fazer, saia da circunstância e ande na direção de Jesus. Saia do problema e ande na direção de Jesus. O teu problema nunca chegará a 1/10 do poder que está em Jesus, que Ele já colocou dentro de você. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele viu a fúria do vento, quando ele viu a água tempestuosa, ele abaixou a sua cabeça, ele olhou para o lugar onde ele estava, e aí então ele começa a afundar, e ele faz então a oração mais curta e mais poderosa que a Bíblia registra, desesperado, ele diz, Senhor, salva-me, salva-me. Então a oração nem é esse conjunto de palavras que muitas pessoas dizem para impressionar umas às outras. A oração é uma relação muito íntima, muito profunda com Jesus, no meio de qualquer situação, e ele não está interessado na verborragia, ele está interessado na verdade que está no seu coração. E Pedro diz, salva-me, e ele estende a mão e salva Pedro. E aí então sai andando com Pedro sobre as águas. Sabe o que é interessante nesse assunto? É que a tempestade só acaba quando Jesus e Pedro entram no barco. E quando Jesus e Pedro entram no barco, os discípulos que ficaram ali, que não desceram, que não partiram para a fé, para o exercício da fé, ficaram no barco achando que aquilo era salvação para eles, eles disseram, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Essa experiência mostra para mim e para você, nesse momento da vida, nesse instante da sua vida, nessa jornada que nós estamos fazendo, que você não pode perder Jesus de vista. Essa é a grande visão, a grande visão. Ele diz no texto de Apocalipse que o nome que nós temos nem é o nosso nome. Existe um nome que foi definido por Ele, que nós vamos receber na eternidade. Que nome será esse? E que essa maravilhosa certeza que se traduza então numa força, num ânimo para a sua vida, diga assim, não, eu sei que eu tenho um novo nome, eu quero exercer o meu novo nome por toda a eternidade, e anime você a enfrentar estas situações, uma visão de futuro, uma grande visão de futuro. Sabe, a tendência na vida de abaixar a cabeça e de olhar os problemas é muito forte nas nossas vidas. Muitos estão fazendo isso nesse momento, pensando na vida muito pequeno, pensando na vida no hoje, pressionado muito pelo ontem, muito sem nenhuma perspectiva do amanhã, e não foi assim que você foi feito para viver. Quando a igreja estava sofrendo, Deus mandou uma visão. Nessa noite eu vim aqui para dizer, Deus está te dando uma visão
o teu futuro é glorioso. E nada nem ninguém pode arrancar a sua vida das mãos daquele que já conquistou o seu futuro. Então temos uma visão. Essa visão define quem eu sou. Essa visão define o que eu estou fazendo aqui. E agora o que eu preciso? Fazer uma releitura de tudo que está acontecendo na minha vida. Então eu quero ir para o segundo texto desta noite com você, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Só conferir aqui a referência. Versículo 13 de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então agora, eu tenho uma grande visão, eu tenho certeza do meu futuro, eu preciso agora ter uma definição muito clara do que eu faço aqui. E o que eu faço aqui? Então, nós temos algumas áreas de atuação na nossa vida. A família, o trabalho, a sociedade, a família de origem. Nós temos alguns ambientes em que nós estamos exercendo um trabalho, uma missão. E ler o significado da nossa vida em cada ambiente onde nós estamos tem um poder muito grande quando você entende o seu futuro glorioso. Nesse texto, Paulo está dizendo para você, nós fomos chamados para a liberdade. Nós estamos vivendo um tempo na história do Brasil em que agora, nesses últimos dias, uma estatística tem sido compartilhada pela mídia, pelos meios de informação, e é constatado pelas conversas diárias entre as pessoas, de que nós somos um país vergado por uma catástrofe. 86% das famílias brasileiras são endividadas. 56% das famílias são inadimplentes. Endividadas é assumir compromissos para o futuro, tem uma dívida, mas talvez vai conseguir pagar. Mas tem agora que entre esses 86, tem 84, tem 56 que não conseguiram pagar e são inadimplentes. Essa é uma realidade. O que essa realidade denuncia nesse momento da história? Que nós não estamos usando de fato a liberdade que nós temos no Senhor Jesus. A liberdade que nós temos no Senhor Jesus é que nós temos um Pai, e que tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que pedir ao Pai. Ele quer ter um relacionamento muito próximo com todos nós, de tal maneira que a nossa vida não seja essa vida de gente isolada, que fica dando os seus pulos, querendo resolver as questões na força do seu braço, não. Nós temos uma liberdade, a liberdade de entrar na presença do Pai. Mas quem é o Pai? É o Criador dos céus e da terra, é o dono do ouro e da prata, é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele quer que você trate com Ele. Ele não quer que você use a liberdade que você tem de chegar ao trono da glória, da graça de Deus para resolver suas questões. Você abra mão para tentar resolver as coisas na força do seu braço. É como Pedro, pulando do barco, olhando para Jesus, ele está andando, mas ele abaixa a cabeça, ele olha para o problema e ele afunda. Então, na realidade, que liberdade ele está falando? A liberdade de entrar na presença de Deus, a liberdade de agir como filho. Quando o filho pródigo volta para casa, tem uma festa esperando, tem uma obra de restauração e de restituição preparada para aquele filho que havia abandonado seu pai. Mas tem um filho ali que nunca abandonou o pai, e esse filho não quer participar da festa. E ele diz assim: eu estou aqui servindo ao Senhor, eu faço tudo o que o Senhor manda, eu estou trabalhando aqui dentro dessa casa, o Senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos. E o pai olha para aquele filho e diz assim: filho, tudo que é meu é teu,
Ou ele disse: você nunca fez porque você não quis, porque tudo que é meu é teu. Então por que sair fazendo coisas que você nem sabe se tem forças para realizar, ao invés de pedir a Deus? A liberdade é entrar na presença do Senhor. A liberdade é você se juntar em família e dizer: nós temos objetivamente essa questão. E essa questão está na mão do Pai, uma grande e maravilhosa solução, e nós vamos falar com Ele, nós vamos falar com o Todo-Poderoso. Você já imaginou criar os seus filhos diante dessa dimensão? Não sair fazendo coisas precipitadamente, mas fazer coisas usando a liberdade que você tem de ser filho do Todo-Poderoso? Quantas pessoas estão fazendo hoje compromissos que certamente não vão conseguir pagar, simplesmente por uma satisfação imediata que vai trazer um pesadelo ali na frente? Quantos de nós já nos envolvemos nesses pesadelos? Eu me lembro que quando bem novo ainda, eu tinha um Fiat 147, que era bem novinho, mas ele tinha um problema, não podia ver chuva, que ele apagava. Ele tinha um defeito de fábrica, que era, a água entrava rapidamente no alternador e o carro apagava. Eu fiquei com esse carro apagado em um monte de lugar. E aí teve um momento da vida que eu pensei assim: gente, isso não é carro de gente não, isso é carro de sofredor, isso não pode ser assim, né? Eu tenho que ter um carro melhor. Então eu comecei a olhar jornal, ir em agência, procurando um carro melhor. Mas o que acontecia? Eu dando aquele carro, eu ia fazer uma dívida. E os negócios não encaixavam para fazer aquela dívida. Eu estava definitivamente decidido a fazer aquela dívida, porque eu queria um carro melhor. Aí um dia eu estava no culto, eu estava num culto, eu estava ouvindo uma palavra, e naquela palavra o pregador, no momento da pregação, ele disse o seguinte: por que você não pede a Deus? E aquilo entrou na minha vida, tão forte. Eu falei assim: gente, eu estou decidindo fazer isso aqui, eu nem perguntei isso para Deus, vou orar sobre isso. Voltei para casa e orei sobre isso. Deus, eu devo ou não devo comprar esse carro? Devo ou não devo? Fala comigo claro. No dia seguinte, no meu plano de leitura, no dia seguinte eu estava lendo Abacuque. Eu abri lá o texto do dia e estava lá escrito assim: maldito aquele que amontoa sobre si dívidas. Gente, mais claro que isso é impossível. Então eu entendi o Senhor dizendo: não faça dívidas. Eu preciso aprender a viver nessa dimensão. Essa é a dimensão que nós temos que viver. Não sacar contra o futuro, mas ter direção de Deus, orientação de Deus em cada passo que nós estamos dando. Nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus. Muitas pessoas estão vivendo como esse filho, se julgando injustiçado, eternamente descontentes, porque não sabem o direito que têm de entrar e de falar naturalmente com Deus. Não use então essa liberdade por conta de coisas transitórias, mas use essa liberdade para alcançar a compreensão de quem você é e o que você está fazendo aqui em todos os dias da sua vida. E nesse versículo aqui, ele diz: o que eu faço todos os dias da minha vida? Então ele diz: todos os dias da sua vida você deve servir aos outros. É isso que nós fazemos todos os dias. Usem essa liberdade de resolver as questões comigo para servir aos outros. Outro dia, um marido muito bravo, muito chateado com a sua esposa, ele veio e fez uma série de reclamações, e ele estava falando, contando os problemas que ele estava passando com a mulher, e as lutas que ele estava passando, querendo apresentar aquele quadro como uma situação sem solução, irreversível. Ele queria alguém que apoiasse algo que ele queria fazer. Quando ele tomou um fôlego para continuar a conversa dele, eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei assim para ele: querido, quanto tempo do dia você ora pela sua mulher? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? Ele parou no meio da queixa toda, ele foi sincero, ele disse assim: eu nunca orei por ela. E se nós fizéssemos agora um acordo aqui? Pega todas essas reclamações aqui e leva direto para o fabricante, aquele que fez a mulher. Fala para ele: Senhor, ela faz assim, ela faz assim, ela faz assim. Ele nunca mais voltou para queixar e está casado até hoje. Parece que melhorou bastante a situação, porque você pode orar. Você pode orar, ao invés de você se colocar na posição de vítima,
Ao invés de você se colocar na posição de alguém que tem direitos, você entender que todas as pessoas que Deus colocar na sua vida de hoje para frente, à luz desse texto bíblico, são pessoas para serem servidas. Como é que nós vamos servir as pessoas? Em amor. Quando o marido serve a sua esposa com amor. Quando a esposa serve o seu marido com amor. Servir é a imitação de Cristo. Ele disse sobre ele mesmo, ele era Deus, ele abriu mão da sua condição de Deus, veio à terra, e tendo sido encontrado na terra, ele se fez servo. Na condição de servo, ele se humilhou, ele se rebaixou, até a morte de cruz. Por quê? Porque ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe uma grande questão que hoje a igreja precisa acordar? Que depois de nós termos sido salvos, essa tão grande e maravilhosa salvação que nós recebemos, gratuita, obra do amor, da misericórdia de Deus, não merecíamos, jamais poderíamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Ele derramou essa graça, Ele nos salvou, e a partir desse dia então, que nós recebemos essa tão grande e maravilhosa salvação, começou um outro processo na nossa vida, e o processo se chama santificação. Santificação, e a santificação tem como uma das marcas mais profundas o servir. Servir para ser uma fonte de alegria, uma fonte de segurança, uma fonte de paz, uma fonte de zelo, uma fonte de cuidado, para todas as pessoas com as quais você se relaciona. Hoje nós vivemos um momento de uma sociedade toda polarizada, pessoas estão de um lado, pessoas estão do outro, e de repente essa situação produziu uma população desanimada, cansada, descontente, enfadada, parece que não vê solução em mais nada. Na realidade, a solução para todos nós da igreja do Senhor Jesus está em servir. Servir. Qual é o maior serviço que você pode prestar a alguém nos dias atuais? Qual é o maior serviço que você pode prestar? Se é dentro da sua casa, edificar a pessoa em amor, encorajar a pessoa, animar a pessoa, levar os fardos uns dos outros. Dentro de casa, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, servir é o grande passo da santificação de todos os dias, e não é qualquer tipo de serviço, não é um serviço por obrigação. Por que você está fazendo isso? É minha obrigação fazer. Não é isso. Eu faço porque eu amo você, eu faço porque eu amo servir, eu faço porque eu sou grato a Deus por ter feito por mim algo inimaginável. Ele me serviu com a sua vida, como eu posso não servir o meu irmão? Então, todos os dias nós fazemos isso, servir. Como muda a vida quando nós pensamos em servir. Eu garanto para você que a solução para uma população enfadada, aborrecida, desanimada, como a que nós convivemos nos dias atuais, muda quando você começar a servir. As oportunidades de servir são infinitas. Infinitas, todos os dias nós temos. Começa dentro de casa e vai nos acompanhar em todas as situações. Lembra sempre, nós não usamos a nossa liberdade para proveito próprio. Nós estamos seguros nessa liberdade, no poder dessa liberdade de acessar a presença de Deus. Então nós temos pelo outro um olhar completamente diferente. O que você precisa, como eu posso te ajudar, como eu posso ajudar você a carregar as suas cargas, como eu posso ajudar você a construir uma realidade diferente. Imagina começar isso dentro de casa. Imagina como vai mudar o ambiente dentro da família, se nós não temos mais essas funções definidas, função do homem, função da mulher, função do filho, função do pai. Não, nós temos uma função de amar como somos amados, sermos agradecidos porque recebemos de Deus algo impagável, e Ele sustenta a sua promessa nas nossas vidas todos os dias. Então o que a gente faz aqui? O que nós vamos fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira? Já temos uma agenda vencedora, vitoriosa. Nós vamos servir as pessoas,
nós vamos ser extremamente úteis às pessoas, nós vamos iluminar esse mundo com um serviço de amor, de misericórdia, de doação. Amém, gente? Quanta briga inútil, quanta discussão inútil, quantas acusações inúteis, isso não está levando ninguém a lugar nenhum. Hoje essa briga entre direita e esquerda, pessoas que até colocam nome nos seus pensamentos, não está levando ninguém a lugar nenhum. E se nós encerrássemos essas discussões e começássemos a viver a experiência, conta comigo, estou do seu lado, e essa não ser um discurso, mas está em demonstrações muito claras de como é que nós vamos efetivamente servir. Se você parar nesse momento da palavra e começar a pensar as pessoas que mais marcaram a sua vida até hoje, você vai encontrar alguém servindo. As pessoas que mais foram extremamente positivas na sua vida e constroem memórias muito caras para você, são pessoas que serviram. Pessoas que fizeram coisas simples, nem eram coisas complicadas. Serviços simples, mas serviços feitos com amor. Como muda o mundo se nós entendemos que o que nós fazemos todos os dias aqui, com a visão do grande futuro que nós temos, é servir uns aos outros. Vamos para o segundo texto da noite, terceiro texto da noite, que está em 1 Tessalonicenses, também no capítulo 5, no versículo... Deixa eu achar o versículo aqui que eu me perdi. Versículo 11. Olha que agenda maravilhosa. Versículo 11 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos começando uma nova semana. Essa nova semana não foi sorte sua, não, nem obra do acaso. Plano de Deus, está escrito naquele livro lá da eternidade. Então, o que eu tenho que fazer nessa semana? Diz assim: anima as pessoas, encoraja as pessoas. Seja uma fonte de encorajamento para as pessoas. Portanto, é uma conclusão. À luz de tudo que você aprendeu da sua vida, você se tornou um depósito de ânimo, de coragem para as pessoas que estão próximas a você. Gente, isso é uma palavra, é uma atitude, é um gesto, é um abraço. São coisas extremamente simples que podem produzir no outro a força para enfrentar as duras questões da vida. Nós estamos aqui para nos encorajarmos mutuamente. Você está aqui para ser uma fonte de coragem e de ânimo para sua esposa. Esposa, você está aqui todos os dias para ser uma fonte de coragem para o seu marido. Que coisa bonita é quando há esse encontro, marido e mulher, e um é fonte de encorajamento, está louco para encontrar, para dizer: olha, aconteceu isso comigo, foi tão difícil ter enfrentado essa situação, e receber um abraço, receber um beijo, receber uma palavra: eu estou com você, eu admiro você, você é grande, você é excelente. Quantas coisas tão simples podem ser feitas que produzem coragem. Mas se você quiser saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Então Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero que você seja uma fonte de coragem para todas as pessoas com as quais você vai se relacionar. Uma fonte de coragem. Outro dia eu li que uma pessoa escreveu uma tese de doutorado em São Paulo, e essa tese de doutorado era o relacionamento da sociedade com os garis, e ele fez uma pesquisa. Então, todos os dias, ele vestia uma roupa de gari, e ele entrava correndo atrás de um daqueles caminhões de coleta de lixo, e ficava ali coletando lixo junto com os garis. Ele estava fazendo uma pesquisa de campo, e ele começou a perceber uma coisa: os garis são pessoas esquecidas, são um poço de mágoa, de ressentimento, pelo convívio com pessoas que sujam as ruas e que não respeitam o que eles fazem, e são anônimos. Então era muito interessante que enquanto ele estava ali no caminhão correndo e ajudando a recolher lixo, ninguém se importava com ele. Ele cansou de cruzar com meninas que estavam interessadas nele, com amigos que chamavam ele para conversar, mas que ele, vestido de gari, não foi reconhecido. Então ele aprendeu uma lição importante. Por que nós não reconhecemos pessoas que fazem trabalhos humildes? E não damos para ele uma palavra de coragem,
Imagina você passar diante de um gari e dizer: bom dia, obrigado pelo seu serviço tão lindo. Imagina o impacto. Ele diz assim: quem é esse louco que se importou comigo? Se importou comigo, ele me viu. Nós estamos aqui para ser uma fonte de coragem. Imagina quantas oportunidades desperdiçadas nós temos todos os dias, porque nos omitimos, estamos olhando aqui enquanto estamos afundando numa tempestade passageira, porque não entendemos aquilo que nós fazemos aqui todos os dias. Nós estamos aqui para ser uma fonte de coragem uns para os outros. A coragem vai ser necessária em muitas situações da vida, mas aí o apóstolo, ele vai mais fundo naquilo que nós fazemos todos os dias. A coragem é necessária no momento de grande prova, de grande luta, mas tem uma coisa que ele diz logo em seguida que é muito mais desafiador. Ele diz: seja uma fonte de coragem e construa no outro um processo de transformação contínua. Edificar leva muito mais tempo do que uma palavra de encorajamento. Imagina, compra o terreno, faz a terraplanagem, faz o projeto, escava os buracos para as fundações, coloca as sapatas e depois começa a construir tijolo sobre tijolo, divisórias, acabamento, elétrica, hidráulica. Isso leva muito tempo. Com essa figura de linguagem, ele está dizendo: você é responsável pela edificação do outro. Você é responsável pela edificação da esposa, você é responsável pela edificação do marido, vocês são responsáveis pela edificação dos filhos. E o que significa construir na nossa vida? Então Jesus disse: quando você constrói a sua vida em cima daquilo que eu falei para vocês, daquilo que eu orientei a vocês, daquilo que eu mandei a vocês, sabe o que vai acontecer? Ao longo da vida virão tempestades, mas nenhuma dessas tempestades serão capazes de destruir uma construção, uma edificação feita em cima da rocha, que são as palavras que eu mandei. Nós somos responsáveis para ser esses edificadores uns dos outros. Começa dentro de casa, começa em qualquer lugar aonde você estiver. Quando você começa a enxergar o seu futuro glorioso e compreender o que você faz aqui todos os dias, você percebe: sim, eu sou o único, eu sou essencial, porque nos lugares que eu estou, sou eu quem tenho que fazer essa grande obra de encorajamento e de edificação do mundo que está à minha volta. Combina com o que Jesus disse: você é sal da terra, você é luz do mundo, você veio para brilhar, você veio para influenciar as pessoas. É isso que nós fazemos aqui. Aonde nós arrumamos forças para fazer isso? A visão de futuro. Nada pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, a gente está dizendo que todo esse trabalho começa dentro das nossas casas. Mas eu queria ampliar um pouquinho o alcance de tudo que nós estamos estudando nessa noite, usando o último texto da noite, que está em Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios 5, 32. O capítulo 5 de Efésios é um conjunto de orientações sobre como ser marido e como ser mulher. É um conjunto de orientações sobre virtude, sobre abundância, sobre plenitude, sobre vitória, sobre vidas significativas, vidas relevantes. É um conjunto de orientações que fazem você construir uma família sobre a rocha. Mas quando ele está terminando o capítulo 5, depois de falar sobre família, apresentar os desafios de uma família, ele diz assim: a família, o relacionamento marido e mulher é um grande mistério, mas isso ilustra a união entre Cristo e a igreja. Eu queria terminar essa noite conversando com você sobre isso. Toda família é um ato profético em relação ao propósito eterno de Deus que se cumpre na família que Ele está formando em uma igreja. A igreja é uma família. Isso é impressionante. Por que você está aqui na igreja hoje? Eu tenho certeza absoluta
que nunca na sua vida você fez uma oração assim: Senhor, eu quero estar numa igreja e ser pastoreada por um pastor como o pastor Carlos. Você nunca fez essa oração. Mas você está aqui. Eu também sei, e conheço bem, eu estava lá quando ele nasceu, que ele nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero uma ovelha na minha igreja, exatamente como aquele irmão, como aquela irmã. Ele nunca fez essa oração. E de repente nós estamos aqui. Qual é a proposta aqui? Ser igreja. A igreja, ele disse, aponta para a união entre Cristo e a igreja, entre o Salvador e aqueles que foram salvos. Isso é uma igreja. A igreja não é obra do acaso, não é aleatória, é um plano de Deus. Nunca teve essa oração, mas de repente nós estamos juntos aqui nesse espaço. Então, qual é a regra desse espaço? Bem simples, porque nós temos uma grande visão de futuro, nós nos encorajamos mutuamente, nós nos servimos em amor, nós nos edificamos em todo o tempo, porque é grande o nosso futuro. A igreja, ela vai viver essa grande festa. Nós estamos diante de um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem um propósito incrível. Eu estou preparando você para viver na minha casa eternamente. Nós começamos o culto lendo o Salmo, numa versão bem linda que disse assim: e habitarei na tua casa para sempre. Esse é o projeto, é isso que Deus está fazendo. Mas enquanto nós estamos aqui, não chegamos em casa. Como vamos fazer uma travessia segura? Então ele está dizendo, olha, uma travessia segura é feita pelo servir mutuamente, pelo encorajar um ao outro, em amor, e por sermos responsáveis pela edificação uns dos outros, para que todos os dias estejamos nos tornando uma pessoa muito melhor. O processo que hoje nós estamos vivendo, depois de termos sido salvos, é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o assunto, a santificação, a santidade. E a santidade tem que ter demonstrações inequívocas. O marido tem que perceber a santidade na esposa, a esposa tem que perceber a santidade no marido. Os pais nos filhos, os filhos nos pais, e nós temos que ver a santidade aumentando dentro da igreja. Num ambiente seguro, de extrema confiança, onde nos servimos, nos encorajamos e nos edificamos mutuamente. Que Deus abençoe muito a sua semana. Que você possa entender que tudo da palavra de Deus se aplica hoje. Nada pode ser dito amanhã eu faço isso. Na realidade, tudo começa hoje. Mas quando eu sigo as determinações do Senhor, Ele passou a ser responsável por tudo que vai acontecer comigo. E eu não consigo, na realidade, ser responsável pelas escolhas que eu faço. Mas quando eu faço uma escolha obedecendo ao Senhor, Ele é responsável. Ele vai me conduzir, sim, a pastos verdejantes, águas tranquilas, e por fim me fará viver na sua casa para sempre e eternamente. Se nessa noite você sente que tem sido pesado a caminhada, que tem sido desafiadora a caminhada, que você está vivendo um tempo árido, então é com você essa palavra. Comece a viver intensamente o fato de você saber quem você é e o que você faz aqui todos os dias, com essa visão maravilhosa de futuro, de onde você vai tirar força e ânimo para ser servo, encorajador e um edificador na vida da família e na vida dos seus irmãos. Quantos recebem nessa noite essa palavra? Fica em pé então, fecha seus olhos. Eu não posso ouvir uma palavra do Senhor e sair do mesmo jeito. É interessante que o Senhor, Ele fala conosco sempre as mesmas coisas, mas nós não entendemos porque nós queremos ouvir sempre a nós mesmos. A Bíblia é o mesmo livro,
lido por todas as igrejas cristãs nos 6 continentes. Deveria produzir resultados de transformação na vida de todas as pessoas. Por que que não? Porque você precisa decidir todas as vezes que você ouve uma palavra. Você precisa decidir. O Senhor Jesus não é um câncer. Ele não vai surpreender você entrando na sua vida sem autorização. Ele não é uma bala perdida. O Senhor Jesus está à porta batendo. Se você ouvir a voz dele, nessa noite ele está dizendo: eu te fiz para encorajar, para servir e para edificar dentro da sua casa e por onde você estiver. Ele está te dando a direção, você dizer para ele: Senhor, é isso que eu quero ser. Então, eu não tenho forças para fazer. Entra na minha vida e faça o Senhor. Ele vai entrar. E nunca vai ser peso na sua vida. Vai ser descanso. Põe a mão no seu coração, fecha seus olhos. Só você pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você. Mas é bem nítido perceber que nessa noite o Senhor está nos chamando para uma vida plena, uma vida abundante. Ele está trazendo à igreja uma dimensão do sobrenatural, de ver as manifestações tão claras de milagres acontecendo no ambiente da família e por onde nós andamos. É nítido, mas começa com essa compreensão: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu sei para onde eu estou indo. Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui presente, que foi trazida a esse lugar porque o Senhor definiu que elas estariam aqui. Essa é a tua palavra, ela foi lida. E agora o teu Espírito que se move entre nós nesse dia tão incrível em que nós celebramos a tua chegada à terra, cumprindo a promessa que Jesus nos fez, de que nós seríamos revestidos de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós estamos celebrando exatamente isso nesse dia. Que o teu Espírito venha sobre a igreja nesta noite, sobre cada um dos teus filhos reunidos nesse lugar, trazendo poder para realizarmos aquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer. Na força do nosso braço não é possível, ó Deus. Nós vamos somar a tantos desanimados que estão à nossa volta, mas se o Senhor fizer através de nós, sim, nós conseguiremos fazer. Então vem, Espírito de Deus, toma as nossas vidas e faz através de cada um de nós, em nome de Jesus, uma história nova, de tal maneira que a cidade de Goiânia saiba que nós somos teus filhos, e aí dia após dia, pessoas chegarão a esse lugar, salvas pelo Senhor, para se unirem à família que o Senhor está construindo aqui na terra, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.